Hoje é com muita alegria e eu me sinto em casa com os irmãos e nós vamos então compartilhar a palavra de Deus no texto do Evangelho de João, no capítulo 7, do versículo 37 em diante. Evangelho de João, no capítulo 7, do verso 37 em diante, 37 a 42. Nós iremos juntos pensar sobre o Espírito Santo e o vínculo, então, na salvação das pessoas. João, capítulo 7, do verso 37 ao verso 42. Todos acharam? Estarei lendo, então, como diz a palavra do Senhor. A igreja, então, acompanhe comigo a leitura. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo viria da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Vamos orar mais uma vez. Deus, é necessário que nós entendamos a Tua palavra, para que a nossa vida seja então convertida assim ao Evangelho e venhamos a viver uma vida de prática espiritual conforme a Tua vontade a nós. Toma-nos novamente, Senhor Deus, com o pedido de misericórdia por iluminação, em nome de Jesus. Amém. Antes de esboçarmos esse texto e aprendermos juntos à luz da palavra de Deus, eu quero fazer algumas considerações do que nós chamamos esse cristianismo que estamos vivendo aí no século XXI. Um cristianismo que afirmo eu de péssima qualidade em alguns aspectos, eu quero explicar alguns deles. O primeiro, então, quando a gente vê que existem muitas pessoas interessadas pela misericórdia, pela graça ou pela manifestação de Deus através do Espírito Santo. Não é sem notar que cada dia que passa parece que grandes movimentos vão crescendo. As pessoas espiritualizadas parece que vão aumentando em número, mas o contrário que acabamos de ver e ouvir através dos cânticos também, parece que dizem o contrário. Enquanto mais cresce o número do chamado cristianismo, as conversões genuínas parecem diminuir. Uma coisa também que é necessário nós observarmos nisso daí, e qual nós estamos falando, que algumas pessoas desassociam, e algumas teologias desassociam vida cristã com a ação do Espírito Santo na vida do crente. E com isso eu quero dizer que algumas pessoas pensam que pelo fato de ser cristãos, elas vivem uma vida completamente tranquila. Olha, eu sou crente, eu sou membro da igreja, a ação de Deus está em mim quando? Quando eu estou lá cantando, levantando as minhas mãos. Mas necessariamente a prova bíblica de uma verdadeira conversão deveria ser então um testemunho evidente de que Jesus Cristo transformara aquela vida. Se assim fosse, possivelmente o país que nós estamos nele não é um dos melhores, mas é o que Deus nos deu para hoje, e tudo que Deus nos dá é muito bom, com todas as dificuldades que estamos vivendo, seria um país mais cristão, e o que nós não temos visto. Nós, eu e vocês, à luz do texto que nós acabamos de ler, que somos animados pela ação do Espírito Santo na vida prática do cristão, deveríamos então repensar a nossa vida, porque Jesus afirmou
que todos aqueles que os convertidos, que então receberam o Espírito Santo, necessariamente e vindo depois disso, fluirão por meio dele de si rios de água viva, perdão. Necessariamente a conversão nos levaria para frente e para cima. A vida cristã do verdadeiro convertido tem que ser uma vida atuante e progressiva, de forma ascendente e não descendente. Nós, eu e vocês, precisamos entender que o Espírito Santo está totalmente vinculado à salvação. Parece isso de pouca relevância afirmarmos hoje. Mas as pessoas parecem viver uma salvação sem poder, sem graça. Tem manifestação poderosa de atos miraculosos quando a ação de Deus, então, converte o pecador. São poucas as conversões até hoje do Espírito Santo, de fato, porque muitas pessoas e ajuntamentos estão procurando emoção e a gente sabe que em muitos desses lugares não há conversão. Por fim, então, chamar a nossa atenção pelo que o texto ora nos apresenta. Uma passagem belíssima de o Senhor Jesus Cristo, então, estando numa festa, usando então esse ambiente, esse cenário, esse ajuntamento, para pregar a nós, a mim e a vocês, algumas verdades excelentes. Mas antes eu só queria fazer uma observação quanto ao que Jesus quer, de modo introdutório, dizer quando ele fala sobre sede. A figura do sedento aí do texto sagrado nos leva a entender que a falta da água, e assim como... aí falar nisso, o pastor Everson falou para eu não trazer água aqui, irmãos, vocês estão certinhos, tá? Mas se quiser se libertar desse fardo aí, a gente agradece. Eu já ia pegar água aqui para falar da água, mas vi que o pastor Everson tinha negado, mas é assim mesmo. Mas eu estou libertando vocês desse fardo, tá? E a sede, então, ela traz ao ser humano uma certa tortura. Eu estou torturado, com sede, querendo que a minha vida ela tome um outro ânimo. O sedento, então, morre. Esses dias eu fui fazer um exame, eu não posso declarar aqui de público, porque é um exame bem ruinzinho, e só sei que eu parei de tomar água uma certa vez, no período, e quando eu fui no dia lá fazer o exame, a mulher falou, olha, você está desidratado. Eu falei, mas como? As suas veias estão quase coladas uma à outra. Eu falei, Jesus, eu não percebi. Eu estava morrendo de dentro para fora, como todos nós que precisamos, então, de água. O ser humano, então, nós que fomos chamados a esta graça, disse Jesus Cristo, nós temos uma vida dinâmica. Tudo isso para provar que o Senhor Jesus Cristo, à luz desse texto, diz a mim e a vocês que o que está em nós é alguém vivo, traz vida e é dinâmico. O Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, os que nos visitam, não é e nunca foi alguém solto no ar. O Espírito Santo é Deus, é uma vida, é uma manifestação. A gente falou hoje do Espírito Santo, parece que é uma coisa assim, nossa, com certeza eu e vocês recebemos o Espírito Santo, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, a primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos, à luz desse texto sagrado, é que o Espírito Santo, ele é presente de forma completa na nossa salvação. O Espírito Santo, ele é presente de forma completa na nossa salvação. Há várias interpretações que se fazem desse texto, algumas plausíveis, outras não. No último dia, diz o texto da sua Bíblia que está aberto, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rapaz, Jesus falou certinho. Obrigado, irmão. A gente saiu essa semana toda e deu certo. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A interpretação que alguns fazem dessa festa será a festa das cabanas, e dentro dos tabernáculos, alguns divergem sobre a interpretação. Só para os irmãos e eu lembrarmos que essa festa ela acontecia para marcar o fim, então, aí, do outono, o começo das colheitas. Era uma festa que tinha algumas simbologias. A primeira delas, que é importante para nós,
era que eles construíam cabanas fora da casa e então eles abriam, né, no teto um buraquinho para ficar contemplando então as estrelas. Ah, nossa, muito bonito, né? Tem alguém que fala assim, olha, uns meninos jogou pedra lá em casa e lá no terraço tem uns buraquinhos iguais. Mas lá era para representar que enquanto o povo passava pelo deserto. Depois eles faziam também um ritual em que na parte do templo o sacerdote ia lá no tanque de Siloé, lembra do capítulo 5 do próprio Evangelho de João, que então tinha lá um paralítico que amargava lá há muitos anos. Ele pegava aquela água, então simbolizava o pessoal indo então para o templo. E sem contar as ofertas que eram constantes. No primeiro dia, 13 animais. No segundo dia, 12. No terceiro, 11. E assim sucessivamente até chegar o grande dia. Jesus então diz para mim e para vocês que aquele dia mais importante, ele afirma que há uma salvação digna de nota. Se tem alguém que tem sede, alguém que precisa de viver, venha a mim e beba. Esse texto que nós estamos lendo, lá no nosso original, ele não aparece da forma sugestiva. Olha, se você quiser, né, quando você estiver com sede, você vem aqui e beba. Automaticamente, Jesus está afirmando, se você tem sede, vem a mim. Ou seja, se eu e vocês, eu poderia fazer o seguinte, olha, eu estou com sede, eu ia lá e buscava água. Ainda bem que o diácono, né, está aí alerta. E o que o Senhor Jesus quer aprender com ensinar isso para nós? Que quando eu e vocês somos convertidos no Senhor, certamente nós não temos sede, segundo João 6,35. Mas quando nós olhamos a imposição de Jesus para ir e beber, eu e vocês estamos convivendo com o Espírito Santo que mostra para nós as nossas sedes. Olhamos para um Espírito vivo que mostra em nós as nossas debilidades. Temos um Espírito vivo em nós que nos impulsiona a uma conversão genuína, ao tratamento da maior necessidade da nossa vida. A falta de água trazia então a beira da morte. Aplicando isso talvez ao nosso coração, nós poderíamos pensar que através do Espírito Santo, deveríamos então entender qual é a nossa necessidade maior. Deveríamos então saber se estamos sedentos. Deveríamos fazer como o Salmo 42, verso 1, assim como a corça que brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E esse texto, né, ele é interessante que, olha, a corça está sedenta, a corça, eu ia fazer uma brincadeira, mas não posso. E é um animal quadrúpede, ruminante, que anda pelas colinas, né, torce para um time tricolor de São Paulo, e aquele que vai correndo. Ah, tem alguém que não gostou, não. Tem alguém que vai correndo, então, cheio de sede, com vontade, ele correndo, enquanto ele corre, ele vai procurando, e quando ele chega, fala assim, cheguei. Minha alma está saciada. Ainda bem que é bem assim que a gente se sente todos os dias na presença de Deus, não é? Todo dia eu tenho uma sede mais de Deus, que me impulsiona a ler a Bíblia, a oração. Essa sede que eu tenho de viver na presença de Deus, essa comunhão, é assim mesmo, todo dia, né? Todo dia eu chego e saio de casa e falo assim, Deus, eu não posso sair sem falar com o Senhor. Deus, quando eu chego, então, estou doido para chegar e encontrar meus familiares. Eu vou falar um negócio que faz da época do seu Silas, culto doméstico, né? Alguém ainda lembra disso. Tinha um negócio na igreja chamado culto doméstico, onde se orava e lia a Bíblia em família. Existiu isso uma vez na vida. É assim mesmo que a nossa família tem se comportado. O Espírito Santo, que está em nós desde o dia da salvação, converte o nosso coração todos os dias. Deveríamos então pensar assim, hoje, Senhor Deus, qual é a sede espiritual que habita em mim? Deus, eu quero ouvir a sua voz, assim como o Senhor Jesus fez. Ele se levantou e o texto gritou, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. E eu fico pensando esse chamado glorioso de Jesus para então trazer vida a nós. Não são poucas as vezes que deparamos com a cristandade morrendo, definhando, ficando aí então nanica no sentido espiritual, porque não ouve a voz de Jesus chamando, olha, vinde a mim e bebam.
uma ordem, um imperativo, mas fazer como o Espírito Santo que já está em você. Isso é uma outra prova de que realmente eu e vocês fomos convertidos pelo Senhor. Mas o Espírito Santo também, ele tem uma existência condicionada a Cristo Jesus. Isso quer dizer que o próprio texto diz que enquanto Jesus não havia sido glorificado após a sua morte, o Espírito Santo não poderia estar em nós de uma forma completa, individual e definitiva. Por isso, nós pregamos e ensinamos que cada um de nós temos o mesmo Espírito Santo de forma individual. Como que é isso? Nós não sabemos explicar, nós sabemos que existe. O Espírito Santo, então, compartilhando da mesma vida, então, nesse texto, na terra, ele estava vivendo não de forma plena, de uma forma diminuída, não de uma forma deficitária, mas de uma forma limitada. O Espírito Santo e Jesus estavam compartilhando o mesmo reino, porém, o Espírito Santo tinha o seu tempo de chegar e o de Jesus de partir. E assim vai ser também na volta, como nós acabamos de cantar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós, essa geração, geme esperando esse dia. Eu, então, espero todos os dias. E aqui eu já vou falar para vocês, e já ficam sabendo isso, se por um acaso nós fomos arrebatados juntos, se tiver um neguinho passando na frente de vocês, esse sou eu. Eu vou sair na frente, eu estou doido de vontade de abraçar Jesus, de agarrar Jesus e falar obrigado pelo Senhor ter morrido. Se o Silas estiver lá na frente, eu vou passar por ele, eu vou passar igual um foguete, se Jesus voltar antes. Senão, vocês vão me encontrar lá perto do Pai, com certeza. Porque tem gente que ama muito esse lugar. Ama muito essa terra destruída, corrompida. O Espírito Santo que nos dá vida e diz para nós que nós em Cristo Jesus temos todas as bênçãos, esperamos isso, deveríamos então almejar um cristianismo melhor. Um cristianismo que buscasse a fonte da nossa sede. Olha Deus, olha Cristo, eu preciso do Senhor para que a minha vida flua. Então o evangelista, nesse texto, diz, ou quer nos dizer também, que o Espírito Santo do reino, da manifestação da graça, ele, de fato, ele acontece como uma obra completa do Filho. O Jesus Cristo nos deu a vida, o Espírito Santo de Deus, então, habita em nós. É uma condição automática da recepção do Espírito Santo quando nós nos convertemos, de uma forma completa. No que aquela pessoa que recebe o Espírito Santo de forma, pensam, né, algumas teologias dizem que o crente recebe de forma incompleta o Espírito Santo. E aqui eu quero abrir um parêntese só para dizer que essa teologia não é a melhor. Existem algumas teologias que pregam que você, depois de ser um cristão autêntico, você precisa então buscar uma segunda bênção. O que é a segunda bênção? Olha, você é um cristão de uma qualidade menor. Agora você faz o seguinte, nós vamos fazer uma sessão aqui que só pode participar os crentes. Nós vamos cantar, nós vamos ler, nós vamos gritar, e então, quando o Espírito Santo de Deus se manifestar na sua vida e você falar algumas línguas estranhas que nem a pessoa mesmo entende, ou então profetizar alguma coisa, aí sim, agora você pode ser até um presbítero, pode ser até um pastor, um missionário, um evangelista. E essa teologia está fadada ao erro, principalmente por esse texto que nós estamos dizendo. Jesus disse, todos aqueles que crerem, recebem o Espírito Santo. Não fala que é pela metade, não fala que é limitado, recebe o Espírito Santo. Por isso, nós não podemos concordar com isso. Sabe por quê? E agora aplicando isso ao nosso coração, existem muitas pessoas dentro de algumas igrejas, de alguns movimentos, que estão frustradas com a atuação poderosa do Espírito Santo na vida delas. Algumas de denominações como essas que eu acabei de exemplificar, o modo de teologia, estão tanto tempo na igreja, não conseguiram falar nada, não conseguiram produzir nada aos olhos da igreja, e vêm frustrados, Senhor, será que eu sou salvo? Eu não consegui ainda chegar lá no poder, para que eu sirvo? Eu sou um diácono, sou um membro comum, estou em pecado, porque a graça de Deus não manifesta na minha vida, o que está acontecendo de errado comigo? E aí vai para Deus e fala assim, Deus, o Senhor não gosta de mim, porque Espírito Santo, eu estou te buscando e nada acontece. Na verdade, o maior milagre já deve ter acontecido no coração desse camarada. Mas pela falsa doutrina e a falsa inclinação, ele está buscando algo visível. O texto nos diz, do verso 38,
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E uma coisa que é interessante, de novo, somente para complementar isso, é que não adianta você e eu crermos em Jesus, ou Jesus, se desse para colocar no plural, diferente. Só pode existir um tipo de Jesus, é o Jesus da Escritura. Se vocês não sabem, eu fui aprender há pouco tempo, existem no Brasil cerca de 3.400 denominações evangélicas. Eu fico pensando, né, qual Jesus que é pregado nas 3.400 denominações evangélicas no Brasil? Por que tanta divergência? E a pergunta do texto é: qual Jesus vocês e eu estamos crendo? Porque o Jesus de algumas igrejas é um Jesus promíscuo. Um Jesus que vive com santidade e com pecado. É um Jesus que olha para você dentro da igreja, enquanto deposita os dízimos e ofertas. Rapaz, que bom que você está depositando dinheiro. Mas lá fora é um enganador, é um falsário, tem um nome todo sujo, e sem contar as outras coisas que eu não quero comentar aqui. Tem uma vida completamente porca, mas consegue chegar aqui na igreja. Aqui não, misericórdia. Aqui não. Em algumas igrejas, e levantar a mão: Jesus, eu te amo. Mas qual Jesus? Nós precisamos crer no Jesus das Escrituras. Precisamos estar apaixonados por essa vida com o Espírito, uma vida que mata a nossa sede, um Jesus que converte, que me chama à conversão, que muda a minha realidade. Porque se de mim, quando eu criei, está em mim o Espírito Santo, o rio de água-vida que vem da parte dele, Jesus, que é administrado pelo Espírito, só deveria então de fazer me crescer. E por que então a gente parece viver em dias de sequidão espiritual? Tão pouca paixão pelo Evangelho. Eu não quero nem falar e me colocar talvez nessa linha, mas a gente fala tanto de Jesus, tanto de cristianismo, se vende tanta Bíblia, mas as Bíblias parecem fazer objeto de decoração em algumas das nossas casas. Hoje nós conseguimos conceber, e me perdoem os irmãos e irmãs, que isso não é uma crítica, é uma anotação, professores, pregadores que nunca leram a Bíblia toda. O Espírito Santo de Deus vive em mim. É mesmo? Eu espero que sim. O Espírito Santo de Deus também, ele é capacitado a nos ensinar. Esses discípulos que circundavam Jesus não podiam acertar na conclusão porque não conheciam Jesus. Conheciam Jesus que vinha da Galiléia, outros da raiz de Davi. Então, qual Jesus que é o de fato? É tanto que a má informação sobre Jesus traz, então, divisão. É até uma boa, né? Quer pregar, saber quem que é o verdadeiro crente, Bíblia inteira da igreja, começa a pregar sobre Jesus, que logo as coisas são clareadas. Prega Jesus, que o verdadeiro crente fala assim: não, isso aqui é Jesus. O outro fala: não, mas é esse aqui, mas qual Jesus? Há de prevalecer, creio eu, o Jesus bíblico. Porque quando eles foram confrontados com a verdade, eles perceberam que desconheciam todas as coisas. E um fato que eu esqueci de falar anteriormente, que o Evangelho de João, ele foi escrito para animar os cristãos. A velha teologia de gnóstica estava entrando de modo poderoso, é tanto que o primeiro versículo do capítulo 1, ali há uma confrontação ideológica, filosófica, contra a existência e a realidade de Jesus. Depois, dali para frente, é para animar, dizer que, olha, o crente, o Jesus realmente cura, trata a prostituta, trata então também o doente, cura de lepra, conversa com o samaritano. Então, esse vínculo é colocado, então, nas costas de Jesus e agora aplicado em nós pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos, então, a Bíblia Sagrada e o ensino do Espírito Santo, nós podemos, com certeza, dizer que sem ele nós não somos ninguém. Então, fazendo a contraposição, se você e eu não estamos aprendendo de Jesus, nós não estamos sedentos cada dia mais pela palavra, não estamos sedentos por uma vida cristã autêntica, não temos então sido impulsionados a fazer a santidade ou praticar as boas obras, possivelmente você não tem o Espírito Santo e possivelmente você não tem a salvação.
Isso eu afirmo porque o Senhor Jesus Cristo disse para nós, no capítulo 14 de João, no versículo 15, no versículo 25, que o Espírito Santo de Deus ensinaria tudo ao respeito dele a nós. Se nós estamos divergindo sobre quem é e a ação do Espírito Santo, nós estamos com dificuldades da salvação de chegar lá. Nós, eu e vocês, precisamos pegar um texto como esse e fazer uma autoanálise. Senhor, quem é o Senhor para mim? Ou então, Jesus, olha, eu criei no Senhor e agora eu preciso enxergar a luz das Escrituras. E não segundo a minha ótica. Não, eu gosto de um Jesus mais alegre. Pô, mas o pastor gosta de um Jesus mais chatinho, né? Jesus que nem pula, nem né, não dá cambalhota. Pô, mas lá na outra igreja, lá tem um grupo de rock que é de Jesus. Mas qual que é o Jesus das Escrituras para nós? Qual que é o Jesus que entra na nossa casa, traz paz, aquele que diz a nós que precisamos de converter, a nossa língua, o nosso pensamento? Qual Jesus que nós vivemos constantemente na comunhão? E lembre-se que o texto fala de comunhão, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e nós. Uma comunhão divina que traz frutos enormes, frutos abundantes. Concluindo, para mim e para vocês, precisamos voltar então à prática do bom evangelho e meditar sobre a nossa vida. Se nós estamos realmente na água viva, naquilo que desperta, naquilo que enche, naquilo que faz abundar. A vida cristã, ela foi dada a nós por graça para que vocês vivamos. Parece que o cristianismo de alguns, quando se aproxima de Jesus, parece que eles estão regredindo, morrendo. Eu nunca vi um cristianismo tão enfadado com os nossos dias. E o contrário da Bíblia é, olha, quando vocês chegarem para Jesus e conhecerem o Espírito Santo, a vida de vocês vão brilhar, vocês vão crescer. O que falta a nós, acredito eu, que seja essa necessidade de deixar-se dominar pelo Espírito Santo. Olha, Senhor Deus, eu tenho sede mesmo. Eu preciso me achegar ao Senhor. Preciso me converter. E lembre-se que o texto diz que os soldados, mais à frente ele vai falar, versículo 45, né, 44, olha, ninguém lhe expôs as mãos porque queriam prendê-lo. E depois, do versículo 45, diz, olha, voltaram então os guardas à presença dos principais sacerdotes, fariseus, e lhe perguntaram, olha, por que vocês não o trouxeste? Aí respondeu ele, jamais alguém falou como este homem, porque no versículo, no texto anterior, os fariseus já tinham falado, vai lá e prende Jesus. A palavra de Cristo havia convertido aqueles feitores, ou malfeitores. Eles eram feitores, né, para o sacerdote, malfeitores, então, para Jesus. Nós precisamos aprender que eu e vocês, quando fomos chamados, escolhidos para o Senhor, é para dar fruto. E se nós não estamos fazendo isso, alguma coisa está dificultando a nossa comunicação com o Senhor. E o que é? E na maioria das vezes é o pecado. Diz Paulo que viriam tempos em que não suportarão mais a sã doutrina, porque ela causará coceira aos ouvidos. Como é difícil a gente falar sobre união, sobre graça, porque às vezes alguns de nós estamos buscando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Mas o chamado para nós hoje é para a vida, é para a conversão, é de deixar-se então controlar, ou então deixar-se saciar por alguém que entra em nossa vida e faz a vontade dele em nós. Mas como isso eu vou deixar alguém que faz a vontade? Não, você é um convertido, você foi agraciado pelo Senhor. O que eu faço agora? Deus, eu vou te buscar por toda a minha vida. Por fim, eu disse esses dias, né, a alguns da UPA, já tenho ouvido isso da minha boca. A gente, antigamente, os jovens, adolescentes, sonhavam. Eu lembro que eu queria ser, nem sei, médico. Eu queria ser médico, engenheiro, advogado, um monte de coisa. Pegava um carrinho, queria ser piloto, né, de Fórmula 1. Hoje em dia você não vê os meninos mais sonhando com nada. Estão vivendo uma vida tão imediata que o sonho de ser alguém no futuro só é ser, enquanto se eu passar no Enem, possivelmente eu vou ser alguém no futuro. Mas não sonha mais, não tem brilho. O que eu quero dizer com isso? Isso infecta a nossa igreja. Ninguém mais quer ser um cristão daqui a alguns 20 anos. Qual que é o projeto da nossa vida
de cristianismo. Poxa, eu queria ser um crente melhor do que ontem. Queria chegar à estatura do varão perfeito. Eu quero ser alguém que dê fruto, e fruto em abundância para o reino do Senhor. E não olharmos para as nossas dificuldades, para as nossas sedes, para as nossas limitações. Vamos pensar que existe um Deus que ora nos recebe, nos graceja com bênçãos espirituais de formas abundantes. Nós não podemos crer num Jesus Cristo anão, num Cristo minorizado. Muito pelo contrário, ele é todo poderoso, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. Aproveite então, meu querido, que dê a sua vida a esse Jesus e deixe ele fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é dar vida e vida em abundância. Restaure o seu prazer de viver para esse Jesus e viva de forma poderosa. Que a comunhão do Espírito Santo na sua vida e na vida da igreja há de repercutir frutos em abundância para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?